Olá, sejam bem-vindas ao curso de Introdução à Pesquisa Científica. Este é o módulo 1, Contextualizando a Pesquisa Científica. Então, para começar, nós vamos buscar uma definição de base. Afinal, o que é pesquisa científica? Pode-se definir pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Vejam, eu quero destacar dois termos, racional e sistemático. A pesquisa é um procedimento racional porque possui coerência, lógica e inteligibilidade. E é um procedimento sistemático porque possui organização e método. Continuando, a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então, quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Nós temos aí, então, duas justificativas para a execução de uma pesquisa. Uma, quando não se dispõe de informação suficiente, e a segunda, quando a informação disponível está em estado de desordem. Então, a pesquisa ela é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. Ou seja, nós temos aí os conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos e técnicas dentro de um processo que envolve inúmeras fases. Estes itens nós vamos trabalhar nos módulos seguintes, ok? Então, neste processo também existem vários níveis. Vamos trabalhar com 3 níveis: o individual, o coletivo e o institucional. No nível individual, ele tem a ver com você, com a sua subjetividade, sua visão de mundo, familiaridade com o tema, motivação para o desenvolvimento do trabalho, seu empenho e capacidade de produção, entre outras coisas. No nível coletivo, nós temos então a figura do orientador, mais os pesquisadores. Esses pesquisadores podem ser desde as suas colegas de PIBIC até os autores, os intelectuais que trabalham com o seu tema de pesquisa, ou seja, a comunidade científica. Já no nível institucional, nós temos as normas e as regras das instituições às quais você está vinculado. No nosso caso, o FAM e CNPq. Vejam, então, contextualizando o seu projeto em um universo maior de pesquisa, nós devemos compreender que um projeto de pesquisa, nesse caso, iniciação científica, está vinculado a um orientador. O orientador, por sua vez, está vinculado a um grupo de pesquisa. Este grupo de pesquisa possui linhas de investigação e o seu projeto está em uma delas. As linhas de pesquisa estão abrigadas em áreas e sub-áreas de conhecimento. O nosso próximo passo, então, será esmiuçar estas vinculações. Vejam, na tela, nós temos aqui os 4 projetos de PIBIC. Distopia, Humor e Crítica Social na série Z-Nation, com Ana Beatriz, Narrativas Midiáticas sobre o Envelhecimento e a Juventude, Análise da série Ad Vitam, com a Vitória Freire, Ficção Científica e o Valor do Corpo Humano, Análise da série Altered Carbon, com a Elane, e Comunicação, Cultura Impressa e Linguagem Sonora, Análise do Audiolivro Utopia, com a Ana Caroline de Souza. Aqui a gente tem o nível individual, explícito, e os 4, eles nos apresentam uma visualização do coletivo. Bom, vamos lá então. Projetos estão vinculados a um orientador. Os seus projetos estão vinculados à figura da orientadora, a professora Ítala. Então, vocês precisam conhecer um pouco da minha formação, para que vocês entendam que a formação do orientador, ela, de uma certa maneira, ela irá impactar a formação do orientando. Então, minha graduação foi em jornalismo na UFAM, minha iniciação científica foi Coca-Cola, o que ela tem que os outros não têm, e o meu TCC foi O Império dos Sentidos, que era uma análise sobre a Madonna e alguns videoclipes dela. Na PUC,
de São Paulo, eu fiz mestrado em comunicação e semiótica, com ênfase em artes. Minha dissertação foi La Sylphide, a semiose do etéreo, que foi foi o primeiro balé romântico, na verdade. Doutorado em comunicação e semiótica, com signo e significação nas mídias. E a minha tese foi Tramas comunicativas da cultura, a dança no jornalismo impresso em Manaus. Vocês percebem aí que eu sempre trabalhei com as artes do corpo e com o jornalismo cultural. Atualmente, então, eu realizo pesquisas referentes às narrativas contemporâneas ficcionais e à cultura transmídia. Minhas áreas de interesse são comunicação, cultura, arte e educação. Continuando, o orientador está vinculado a um grupo de pesquisa. Qual é o grupo de pesquisa em que nós estamos vinculados? Mediação, grupo de pesquisa em comunicação, complexidade e cultura. Pesquisadores, professora doutora Mirna como líder, professora Ítala como vice-líder e professores Ivânia Vieira como membro e Wilson Nogueira como membro. O histórico do Grupo Mediação. Ele foi criado em 2010 com um viés teórico eminentemente semiótico. Em 2019 foi realizada a revisão das diretrizes, com alteração do título do grupo e o descritivo da ementa. A ementa atual, ela resume os objetivos do grupo da seguinte forma: o grupo reúne estudos sobre a complexidade dos processos da comunicação mediados pelas culturas nas sociedades contemporâneas, enfocando as transformações, as emergências, os padrões e os processos dos signos relacionados às interações ecossistêmicas nos ambientes das culturas tradicionais e planetárias. O grupo Mediação possui 3 linhas de pesquisa. Na linha 1, Culturas e Produção de Linguagens, nós temos a professora Mirna como coordenadora. Na linha 2, Ambientes Narrativos Comunicacionais, eu coordeno. E na linha 3, Expressões Amazônicas, Imaginário e Comunicação, nós temos a professora Ivânia e o professor Wilson. As 3 linhas dialogam, mas cada uma possui objetivos específicos. Então, a linha a qual vocês, meninas, estão vinculadas é a linha 2, Ambientes Narrativos Comunicacionais. E o que ela estuda? Ela estuda ambientes narrativos comunicacionais em processos semióticos e sistêmicos, ou seja, em processos de linguagem e processos interrelacionais, com ênfase nas articulações entre o ficcional e o não ficcional, nas organizações corporais sensório-cognitivas e nas práticas de convergência das linguagens. Continuando, os pesquisadores estão vinculados a áreas e sub-áreas de pesquisa. No nosso caso, estamos vinculados às ciências sociais aplicadas como grande área e como sub-área a comunicação. Dentro desse sistema, nós dialogamos com instituições, é aquele nível institucional que a gente conversou lá atrás. O CNPq e a CAPES são as instituições com as quais nós dialogamos. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação, e promover a formação de recursos qualificados para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Nós estamos diretamente vinculados ao CNPq enquanto PIBIC. CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é uma fundação do Ministério da Educação e desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado, em todos os estados da federação. Resumindo, o seu projeto faz parte de uma área de conhecimento, uma grande área de conhecimento, que é Ciências Sociais Aplicadas, e de uma sub-área, que é a Comunicação. O seu projeto está vinculado a uma orientadora, professora doutora Ítala Clay. A sua orientadora e você participam de um grupo de pesquisa, que é o Mediação, e dentro dele de uma linha de pesquisa, que é Ambientes Narrativos Comunicacionais. O seu grupo de pesquisa e os pesquisadores estão vinculados ao CNPq, enquanto PIBIC. Você e o seu projeto, portanto, estão inseridos neste contexto. Eu vou deixar uma leitura complementar para vocês, caso tenham interesse em compreender melhor sobre linha de pesquisa, o texto do Jairo Eduardo Borges Andrade, Em Busca do Conceito de Linha de Pesquisa.